A voz atrás da porta. Boa noite. Eu sou o contador. E esta é uma história que nunca deveria ter sido lembrada. Ela chegou até mim através de uma fita antiga. Um áudio que até hoje ninguém consegue explicar. Mas antes de ouvir, você precisa conhecer Helena. Helena tinha 38 anos. Morava sozinha, numa casa antiga, herdada dos avós, cercada por árvores e uma estrada de terra. O marido dela, Mauro, havia desaparecido há 6 meses. Saiu para trabalhar e nunca mais voltou. A polícia disse que ele deve ter fugido, mas Helena jurava que, às vezes, ainda ouvia os passos dele à noite. As pessoas da cidade falavam: "Ela enlouqueceu, está ouvindo coisas." Mas Helena sabia o que ouvia. Uma voz, vindo de trás da porta dos fundos, sempre às 3 da manhã. "Helena, abre a porta." Certa noite, cansada do medo, Helena resolveu provar que não estava louca. Colocou o celular sobre a mesa e deixou gravando o som durante a madrugada. Quando acordou, o sol já nascia. Ela deu play. O som do vento, da casa rangendo. Silêncio. Até que ouviu um sussurro rouco, masculino. "Helena." E depois um barulho seco, como unhas arranhando madeira. No final do áudio, a voz repetia algo que ela nunca tinha notado antes. "Helena, ele está comigo." Depois daquela noite, Helena começou a escrever um diário. As anotações variavam entre medo e culpa. Ela dizia que Mauro tinha mudado semanas antes de desaparecer. Parava por horas olhando o quintal e toda vez que ela perguntava o que ele via, ele respondia o mesmo: "Tem alguém me chamando." O último registro no diário era datado de 2 de outubro. A voz voltou. Agora ela sabe o meu nome inteiro. 3 dias depois, Helena ligou para a irmã no meio da madrugada. Chorava, falava rápido, como se alguém estivesse batendo a porta. "Ele voltou, eu vi pela janela. É o Mauro, mas os olhos dele estão errados." A ligação caiu. Quando a irmã tentou ligar de volta, o telefone já estava desligado. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a casa com a porta dos fundos aberta por dentro e marcas de mãos queimadas na madeira. Helena nunca mais foi vista. Um policial chamado Marcos, que investigou o caso, sumiu alguns meses depois. O único item deixado na delegacia foi uma fita cassete com a palavra "ouça" escrita em vermelho. Ninguém queria ouvir. Até que anos depois, a fita chegou até mim. Eu digitalizei o áudio. E o que estava ali não parecia uma voz humana. A voz dizia: "O contador. Agora é você quem me ouve." E logo depois, risadas distorcidas. Eu desliguei o equipamento, mas a fita continuou girando. Às vezes, quando tudo está silencioso, eu ainda ouço a mesma frase: "Abre a porta." Só que agora, ela não vem de fora. Ela vem de dentro. Essa foi mais uma história de terror macabras. Boa noite. E se você ouvir alguém te chamando pela madrugada, não atenda. Boa noite. Eu sou o contador. E esta é uma história que, talvez, você deseje nunca ter ouvido. Não pegue a estrada do Condado 1. Tudo começou há 10 anos, numa cidade pequena,
esquecida pelo tempo. Um lugar chamado Oak Hollow. Dessas cidades que parecem paradas num retrato antigo, onde todos se conhecem e ninguém fala sobre o que realmente importa. Meu nome é Elias Carter. Na época, eu trabalhava como motorista de entregas noturnas. Era o tipo de serviço solitário, longas horas na estrada, companhia nenhuma além do rádio e do som do vento. Naquela noite, de 12 de novembro, eu tinha uma última entrega para fazer. Um pacote pequeno, sem identificação. Apenas um endereço impresso. Condado 1, KM13, Oak Hollow. Achei estranho, porque aquela estrada estava fechada há anos. Um deslizamento havia destruído parte dela, e ninguém mais passava por lá. Mas o pagamento era bom, e eu precisava do dinheiro. A chuva começou leve, depois pesada, como se o céu tivesse raiva da terra. O GPS travava, o sinal sumia e a estrada se tornava cada vez mais estreita. As árvores se inclinavam sobre o asfalto, como dedos tentando apagar o caminho. O relógio marcava 2h43 da manhã quando vi as luzes. Uma pequena casa ao lado da estrada. Parecia abandonada, mas o portão estava aberto. Estacionei. A chuva cessou. O som desapareceu. Nem o vento, nem o barulho do motor, nada. Abri a porta. O ar estava pesado. Cheirava a terra molhada e ferro. Bati na porta. 1, 2 vezes. Nada. Na terceira, ela se abriu sozinha. Lá dentro, apenas um rádio antigo chiando e uma cadeira de balanço se movendo sozinha. "Tem alguém aí?" perguntei. Silêncio. Coloquei o pacote na mesa. E quando me virei, vi um reflexo no espelho rachado. Uma mulher. Atrás de mim. Pele pálida, cabelos longos e molhados, vestido branco, manchado de lama. Mas quando olhei de verdade, não havia ninguém. O rádio parou de chiar e uma voz, baixa, começou a sussurrar. "Não deixe o pacote aqui, Elias." Meu nome! Ela disse meu nome! Corri para o carro, mas o pacote estava no banco do passageiro. Eu não o tinha levado comigo. O som do rádio do carro ligou sozinho. "Você não deveria ter vindo." O farol piscou. E na frente, uma figura alta, muito alta, estava parada no meio da estrada. Pele cinzenta, sem fosto, braços longos, mãos que arrastavam no chão. Ela se moveu, com espasmos, como se cada passo doesse. Acelerei, pisei fundo. O corpo bateu no capô, mas não caiu. Ele se ergueu e ficou preso no para-brisa, olhando para mim com olhos que não existiam. O rádio gritava com vozes diferentes, mas entre elas, uma se destacou. "Leve o pacote até o fim." Dirigi sem saber para onde. A estrada parecia se repetir. Mesmas curvas, mesmas árvores, mesma placa. Até que vi um farol vindo na direção contrária. Um carro igual ao meu, mesmo modelo, mesmo adesivo no para-choque. Ele parou ao meu lado, e o motorista era eu, mais velho, olhos fundos, rosto pálido. Ele baixou o vidro e falou com a minha voz: "Se você entregar, nunca mais volta."
O pacote começou a se mover sozinho, como se algo dentro dele respirasse. Joguei pela janela, mas ele voltou, caindo no banco. Comecei a gritar. E de repente, tudo apagou. Acordei dentro da casa, a mesma de antes, mas agora o pacote estava aberto. Lá dentro, uma fotografia de mim, com uma mulher de vestido branco, no mesmo portão daquela casa. Atrás da foto estava escrito: "Você prometeu voltar." E naquele momento, ouvi um carro chegando. Fui até a janela. Era o mesmo carro, o meu, mas quem desceu foi alguém diferente. Um jovem com um uniforme de entregas, carregando um pacote pequeno, idêntico ao meu. E quando ele bateu na porta, eu entendi. A cada década, a estrada escolhe alguém novo. Alguém para continuar o ciclo. A estrada do Condado 1 nunca acaba. Ela apenas muda de motorista. Esta foi mais uma das histórias de terror macabras. Inscreva-se antes que o próximo conto encontre você. A Floresta do Sussurro. Boa noite. Eu sou o contador. E esta é uma história que nunca deveria ter sido lembrada. Mas antes de ouvir, você precisa conhecer Helena. Helena sempre foi curiosa. Do tipo que não acreditava em histórias antigas, nem em lendas contadas pelos mais velhos. Ela ria das histórias sobre a Floresta do Sussurro, um lugar que ninguém da cidade ousava entrar depois do pôr do sol. Diziam que à noite as árvores ganhavam voz, que o vento não era vento, mas o sopro das almas que nunca conseguiram sair de lá. Helena achava tudo isso apenas superstição, até o dia em que decidiu ir por conta própria, descobrir se a floresta realmente guardava algum segredo. Era fim de tarde, o céu estava acinzentado, e o som dos pássaros parecia se afastar pouco a pouco. Ela estacionou o carro perto da estrada de terra, pegou sua mochila e começou a caminhar em direção à trilha coberta de folhas úmidas. A cada passo, o som de seus sapatos se misturava ao farfalhar das árvores. O ar tinha cheiro de terra molhada e algo metálico como ferrugem. Ela ligou a lanterna. A luz cortou o ar denso, mas parecia fraca demais para tanta escuridão. Logo nos primeiros metros, ela sentiu como se estivesse sendo observada, mas não havia ninguém ali. A floresta estava completamente silenciosa. Silêncio tão absoluto que o próprio coração dela parecia alto demais. Ela parou por um instante, respirou fundo e continuou andando. Os galhos começaram a estalar, primeiro atrás dela, depois ao lado. Ela girou a lanterna. Nada. O vento soprou de repente, trazendo um sussurro tão suave que ela mal conseguiu entender. Mas uma coisa era clara. Alguém chamava o nome dela. Helena. A voz parecia distante, como se viesse de dentro da própria floresta. Ela congelou. O medo começou a apertar o peito, mas a curiosidade ainda era mais forte. Seguiu adiante. Os galhos ficavam mais altos, mais fechados, e a trilha sumia sob seus pés. A lanterna piscava, como se algo interferisse na luz, e cada vez que ela piscava, parecia que as sombras mudavam de lugar. Ela ouviu novamente: Helena! Agora, mais perto.
muito mais perto. Ela começou a andar mais rápido, tentando ignorar o som, até que algo prendeu a sua perna. Era uma raiz grossa, como se tivesse se movido sozinha. Ela se soltou, cambaleando para trás, a respiração curta, os olhos arregalados. O vento cessou, nenhum som, nenhum inseto, nada. A floresta estava morta. E então, um estalo alto, como se algo grande tivesse se quebrado bem à frente. Ela apontou a lanterna. Entre as árvores, uma silhueta. Alta, imóvel, o rosto coberto pela sombra. Ela chamou com a voz trêmula: "Tem alguém aí?" A figura não respondeu, apenas começou a se mover, devagar. Os passos eram arrastados, mas o som deles vinha de todos os lados. Helena recuou, e a cada passo para trás, tinha a sensação de que algo a acompanhava. O chão parecia mais pesado, o ar mais frio, e a floresta começou a sussurrar em uníssono. Centenas de vozes baixas, antigas, e todas diziam o mesmo nome: Helena. Ela começou a correr. Os galhos batiam em seu rosto, as folhas cortavam sua pele. Mas ela não parava, até que tropeçou, caiu e a lanterna voou de sua mão, apagando-se. O breu tomou conta de tudo, apenas os sussurros permaneciam. Ela sentiu algo tocar seu ombro, gelado, pesado, como uma mão, mas quando virou, não havia ninguém. Ou talvez houvesse um vulto, baixo, com olhos brilhando na escuridão, olhos que a fitavam como se já a conhecessem há muito tempo. Ela tentou se levantar, mas o chão parecia prendê-la no estande. Raízes se enroscavam nas pernas, como se a floresta quisesse puxá-la para dentro de si. Ela gritou, mas o som morreu no ar. A voz dela não ecoou. Era como se a floresta tivesse engolido o grito. Quando conseguiu se soltar, correu sem olhar para trás. Mas por mais que corresse, a floresta não terminava. As árvores pareciam se repetir. O mesmo tronco, a mesma pedra, a mesma sombra. E então, entre a névoa, ela viu uma cabana antiga, coberta por musgo, com janelas quebradas e uma porta entreaberta. Luz fraca escapava de dentro. Ela aproximou-se lentamente, empurrou a porta. O som da madeira velha ecoou alto demais. Lá dentro, o ar era pesado e frio. Sobre uma mesa, uma vela tremia, como se tivesse acabado de ser acesa. E ao lado da vela, um caderno. Ela o abriu e as páginas estavam cobertas de nomes e riscados, e entre eles, o dela. Helena deixou o caderno cair. O vento soprou, apagando a vela, e a floresta voltou a sussurrar. O som vinha de todos os lados, e cada vez que o vento passava, ela ouvia risos distantes, risos finos, infantis, que ecoavam até dentro de sua mente. Naquela noite, ninguém mais viu Helena sair da floresta. Dias depois, encontraram o carro parado na estrada, as chaves ainda na ignição, a porta aberta, e na beira da trilha, o caderno aberto, na última página, com uma frase escrita em tinta vermelha: "A floresta sempre chama pelo nome de quem ousa ouvi-la."
E quando o vento sopra, alguns dizem que ainda dá para ouvir. Helena. Essa foi mais uma história de terror macabra. Boa noite. Alguém está usando o corpo do meu marido. Boa noite. Eu sou o contador. E esta é mais uma história que você não vai esquecer. Respire fundo e apague as luzes. Eu sempre tive uma rotina simples, calma, quase monótona. Naquela noite, tudo parecia normal demais. O tipo de normal que sempre antecede a tragédia. Eu coloquei um pouco de ração para o Nicholson, meu gato, e deixei água fresca. Ele estava inquieto, andando de um lado para o outro, com o rabo eriçado, como se percebesse algo no ar. A moça do jornal tinha falado sobre uma possível tempestade mais tarde, e o clima realmente parecia pesado. Mas, ainda assim, eu fui dormir. Acordei com Nicholson miando, baixo, trêmulo, aos pés da cama. O pelo dele estava em pé e os olhos arregalados, fixos na janela, como se algo lá fora o chamasse. Levei-o até a porta, achando que fosse apenas vontade de fazer as necessidades. Mas, quando abri, ele me arranhou e saiu disparado para o quintal, desaparecendo na escuridão. A chuva fraca caía, quase silenciosa. Suspirei e fui para a cozinha preparar chocolate quente. Sempre me ajudava a voltar a dormir. Quando passei perto da escada do porão, notei uma coisa estranha. Uma luz fraca, amarelada, escapando pela fresta da porta. E ela estava aberta. Eu não deixava aquela porta destrancada. Nunca. Me aproximei devagar e vi as marcas no chão, pegadas de lama, vindo de dentro do porão, para dentro da minha casa. Meu coração acelerou, mas tentei ignorar. Fechei a porta rapidamente e fui para o quarto. E então, aconteceu. Um frio seco, violento, tomou conta de tudo. Um frio tão súbito, tão profundo, que minhas mãos ficaram dormentes e a xícara caiu, estilhaçando no chão. Eu me abaixei para limpar e foi ali, bem ali, que eu vi, no escuro da sala, uma sombra parada, me observando. Um relâmpago cortou o céu, iluminando tudo por um segundo. E naquele segundo, eu vi o rosto. Era o meu marido, ou parecia ser ele. Mas não podia ser ele. Não depois de tudo. Não depois de 3 dias. O jeito que ele me olhou não parecia humano. Era como se algo estivesse usando o corpo dele como um disfarce. Quando percebi, era tarde demais. Ele avançou rápido, como um animal atrás da presa. Eu subi a escada correndo, desesperada, tentando chegar na cozinha, mas ele me agarrou no pé no último degrau e me puxou com força. Caí de costas e ele se jogou sobre mim. As mãos apertando meu pescoço, os olhos vazios, mortos, como se não houvesse alma ali dentro. Aquilo não era o meu marido, era algo que apenas parecia com ele. Eu chutei, o acertei no estômago
e consegui correr. Peguei a faca mais afiada da cozinha. Ele veio atrás, arrastando os pés, mas rápido. Enfiei a faca no estômago dele. A lâmina entrou inteira. Ele olhou para baixo, observando o metal como se aquilo fosse um detalhe sem importância. Puxou a faca calmamente e jogou-na no chão. Agarrou meu pescoço de novo, me prensando contra a parede. Senti minhas forças sumindo. Peguei um garfo e enfiei no olho dele. Ele recuou pela primeira vez e eu corri para o banheiro, trancando a porta. A casa inteira ficou silenciosa. Depois vieram as batidas, fortes, constantes, cada uma mais perto de quebrar a porta. Abaixei a cabeça para olhar por baixo e vi os pés dele, imóveis, como se estivesse me esperando. Ele se afastou. Silêncio. Depois voltou. Então, uma pancada mais violenta e a ponta de um machado atravessou a madeira. Eu recuei para o canto, impotente, observando ele abrir um buraco na porta. Depois outro. E outro. Até que enfiou a cabeça pelo buraco e me encarou. Os olhos vazios, pretos, profundos demais. Não eram olhos humanos. Nunca foram. E naquele instante eu entendi. Aquela criatura não estava só dentro do corpo do meu marido. Aquele corpo já era dela. Porque o meu marido, o verdadeiro, eu matei e enterrei no quintal há 3 dias. Esta foi mais uma das histórias de terror macabras. Boa noite e inscreva-se no canal. A coisa em Yosemite. Boa noite. Eu sou o contador. E esta é uma história que nunca deveria ter sido lembrada. Mas antes de ouvir, você precisa conhecer Daniel e o que aconteceu com ele nas montanhas de Yosemite. Foi há pouco mais de 1 ano. Uma viagem simples, 2 mochilas e um plano inocente. Explorar as trilhas, assistir o pôr do sol e voltar antes da noite cair. Mas nem sempre o sol volta a tempo. Daniel e o melhor amigo dele, Lucas, subiram o dia inteiro. O ar ficava mais frio, o cansaço aumentava e as sombras da floresta pareciam se esticar, como se estivessem acompanhando cada passo deles. Quando perceberam, o céu já estava coberto de estrelas, e a luz das lanternas dos celulares era a única coisa impedindo o breu completo. O silêncio da floresta era quase sufocante. Nem grilos, nem vento. Apenas o som dos passos e da própria respiração. "Vamos descer", disse Daniel. Mas a descida foi pior do que imaginavam. As pedras escorregadias, os galhos estalando sob os pés e aquele frio estranho que parecia vir de dentro e não de fora. Já eram quase 9 da noite quando Lucas, que era o mais rápido, disse que iria correr até o estacionamento para buscar o carro. Daniel concordou. Mas ficar sozinho ali parecia uma péssima ideia. Enquanto via o amigo desaparecer entre as árvores, Daniel notou uma luz mais à frente. Parecia um chalé ou um pequeno restaurante. Luzes amarelas piscando fracas entre os troncos. E decidiu ir até lá. Afinal, era melhor do que esperar na escuridão. 20 minutos depois, o telefone tocou. Era Lucas. Ele dizia que já tinha chegado no carro e perguntou onde o Daniel estava.
tudo parecia tranquilo. Até que 2 minutos depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez a voz do outro lado não parecia humana. Lucas falava rápido, ofegante. "Não desliga! Por favor, não desliga!" O som da respiração era pesado, desesperado. E entre as palavras, Daniel ouvia o som dos passos correndo, folhas sendo esmagadas, o estalo de galhos quebrando. Lucas gritava: Tem alguma coisa aqui! Me viu! Tá me seguindo!" A ligação durou pouco mais de 1 minuto. Depois, silêncio. Apenas o som da porta do carro batendo e o trancar apressado das travas. Quando finalmente respirou, Lucas disse que vinha me buscar, mas a voz dele ainda tremia. No caminho, contou o que tinha visto. Ali, perto do estacionamento, debaixo de uma das luzes fracas, havia algo. No começo ele achou que fosse uma pessoa. Alta. Muito alta. Parada. Inclinada como se estivesse observando ele de longe. Mas conforme os olhos dele se acostumavam à luz, ele percebeu que havia algo errado. O corpo era magro demais, pálido, quase transparente. A pele e a roupa se misturavam como se fossem a mesma coisa. E o rosto? O rosto não existia. Era apenas uma superfície branca, lisa, sem olhos, sem boca, sem nada. Mas, mesmo sem feições, Lucas jurava que aquela coisa olhava ele. E quando ela inclinou a cabeça levemente para o lado, ele correu. Correu como nunca. Daniel ouviu o relato em silêncio, tentando encontrar alguma explicação. Talvez cansaço, talvez alucinação. Mas o medo no olhar do amigo era real. Dias depois, já em casa, ele tentou esquecer, mas algo incomodava. As luzes que ele viu no meio da floresta, o suposto restaurante, não estavam marcadas em nenhum mapa, nem nas fotos de satélite. Nada. Curioso, Daniel começou a pesquisar relatos sobre Yosemite, e o que ele encontrou o deixou sem dormir. Centenas de pessoas em fóruns e comunidades descreviam a mesma figura, alta, sem rosto, observando de longe. Alguns chamavam de o olheiro, outros de a pele branca. Mas todos diziam a mesma coisa. Quando você o vê, ele já te viu antes. E desde aquela noite, Lucas nunca mais voltou para Yosemite, nem Daniel. Mas às vezes, quando o telefone toca, Daniel jura ouvir uma respiração fraca do outro lado da linha. Sangue. Essa foi mais uma das histórias de terror macabras. Inscreva-se. Boa e noite. Ouvindo, Eu se sou tiver o contador. coragem. E antes de Boa dormir, noite. você precisa ouvir o que aconteceu dentro do laboratório Helixion. A gente foi enviado para um laboratório secreto do governo depois que rolou uma falha de contenção. Aquilo que eles estavam fazendo lá embaixo nunca deveria ter existido. Ainda consigo sentir o cheiro de ferro no ar. Sangue tem o jeito de grudar no pulmão, mesmo quando não é o seu. Tô escrevendo isso porque não sei se vou sair vivo dessa mata. Se alguém ler isso, saiba que eu não fugi. Eu lutei. Deus sabe que eu tentei. Éramos um esquadrão de 5 caras. O comandante Coleman, Torres, Fields, Matthews e eu. A chamada veio às 3 da manhã. Um SOS dos laboratórios Helixion. Falha de contenção. Várias baixas. Depois disso, só chiado. O QG tentou por horas restabelecer contato,
Nada além de silêncio total. Coleman disse que provavelmente era falha de comunicação. Queria que ele estivesse certo. Helixion não era um laboratório comum. Era financiado pelo governo, enterrado a 15 metros de concreto armado no meio do nada. Pesquisa genética, evolução experimental, coisa que deveria estar a décadas de distância. Eu tinha ouvido boatos, animais com genes misturados, híbridos humano-animal, soldados feitos para sobreviver a qualquer coisa. Achei que era papo de filme, mas eu estava errado. A gente pousou de helicóptero ao amanhecer. O nevoeiro grudava nas árvores como fumaça. O portão principal estava aberto. Uma das portas de aço entortada para fora, como se algo gigante tivesse forçado a passagem. Lá dentro, a energia estava desligada. Luzes vermelhas piscavam, banhando tudo num brilho de emergência. Não tinha som nenhum, exceto o chiado de vapor escapando de canos quebrados. O primeiro corpo estava perto da recepção. Um cientista com metade do tronco sumido. As costelas abertas como uma flor se abrindo. No chão, sangue espalhado. E na parede, uma palavra escrita às pressas. Corrão. Coleman só murmurou. Isso não foi um animal. No subsolo 3, achamos um corpo fundido na parede. Carne e concreto misturados como se fossem uma coisa só. Depois, ouvimos o barulho. Metal arrastando no concreto. Algo pálido, rápido demais para focar. A criatura apareceu. Alta, translúcida, pulsando sob a pele. A mandíbula aberta, os dentes pretos, finos como agulhas. Mas o pior eram os olhos. Eles entendiam o que estavam fazendo. Coleman atirou primeiro, mas ela se moveu, rápido demais. Pulou no Fields, rasgando ele como se fosse papel. E riu. Não um riso humano, uma mistura de voz estática e dor. As balas não paravam, nada parava. Quando recuou para os dutos, só restou sangue e carne. O nome no registro que achamos depois era claro. Sujeito 47B, teste de regeneração. No subsolo 4, o ar parecia vivo. As paredes pulsavam, úmidas. Matthews foi o primeiro a ver. Algo caiu do teto. Um híbrido com o rosto humano e boca costurada. Logo percebemos, não era só um, eram dezenas. Torres gritou. Os tentáculos se enfiaram na pele dele. Ele foi arrastado e usado. Usado como algo que não dá para descrever. Depois disso, só restávamos eu e o Coleman. Achamos uma sala cheia de cabos pendurados, mas os cabos se mexiam e cantavam. Uma canção de ninar saindo de bocas no teto. Centenas de bocas humanas sussurrando e rindo. Coleman jogou uma granada incendiária. O fogo engoliu tudo. O canto parou, mas o cheiro de carne queimada nunca vai sair da minha mente. No último andar vimos as celas, coisas presas lá dentro, metade humanas e metade outra coisa. Crianças distorcidas, corpos que respiravam pelas costas. Eles chamavam de projetos falhos. Mas eu vi. Eles não falharam. Eles estavam evoluindo. Coleman decidiu acabar com tudo. Armou os explosivos. E então, o som. Respiração atrás de mim. Ele caiu do teto. A criatura final. O resultado perfeito. Feito de pedaços de pessoas. Costurado com precisão. A boca dele se abriu verticalmente. E o grito que veio de dentro tinha a voz de todos os que morreram ali. Coleman mandou eu correr. É uma ordem, Martinez! Corre! Eu corri. Mas o som das vozes me seguiu. Todas falando ao mesmo tempo. As vozes dos meus amigos. A explosão veio minutos depois. O chão tremeu. Helixion desabou sobre si mesma. Mas quando olhei do morro, vi as formas rastejando, saindo dos escombros. Dezenas, talvez centenas.
Faz 3 horas. A floresta está em silêncio. Silêncio demais. Se alguém ouvir isso, não mande outra equipe. Não mande ninguém. Tranque suas portas e reze, porque o que estava preso lá embaixo agora está solto e está caçando. Boa noite. E até a próxima história. Inscreva-se no canal e mantenha as luzes acesas se puder.